Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 1 em diante. Não sei se alguém percebeu nos últimos cultos. Eu tenho pregado muito sobre o Evangelho de João. E hoje, mais uma vez. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 em diante. Isso, está na tela. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. 5. Disse então a sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Ordenou-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. 9. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes, que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo. E ele lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Glória a Deus. Este texto é um texto bem conhecido da palavra de Deus. O texto em que Jesus transforma a água em vinho. É um texto muito mal utilizado pelas pessoas. Falar, não, Jesus estava numa festa de casamento, transformou água em vinho, então nós temos que encher a cara no vinho, e é isso aí, porque Jesus gostava de vinho. Então dá uma segurada aí, irmão, não é isso não. Não é bem assim que as coisas funcionam, não. Tudo que Jesus fez e tudo que Ele faz nas nossas vidas tem um sentido e um propósito. Amém, queridos? E na nossa caminhada, na nossa vida cristã, existem três passos. Você que quer ser uma pessoa metodológica, você é uma pessoa metodológica hoje, um pouquinho. Existem 3 passos na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã. Primeiro, o Senhor restaura o homem para a comunhão com Ele. Amém, queridos? Eu já falei muito sobre isso aqui. O principal propósito e objetivo do Senhor para com o homem, para com cada um de nós, é a comunhão com Ele. Amém? Para que tenhamos comunhão com Ele. Mas só existe comunhão quando aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E essa comunhão com Deus é restaurada. Amém? Quando estão entendendo? Segundo passo para uma vida cristã bendita, próspera, abençoada: transformação. Nós vamos falar hoje. Amém? Transformação. A nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada de fé na vida cristã é uma caminhada de transformação. Amém, queridos? Nós não somos a mesma pessoa. Hoje, você que tem vários anos, ou tem vários meses, ou vários dias na sua caminhada de fé, você não é a mesma pessoa com que você começou. Sim ou não? Sim, fala sim. Glória a Deus. Nós somos outra pessoa, nós vamos sendo transformados por Deus, pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Somos transformados por Ele. Para que isso, querido? Nós vamos ver aqui na palavra de hoje. Mas eu já vou te dizer de antemão que o propósito de Deus, o propósito de Jesus Cristo, com a minha e a sua transformação, é para que nós sejamos testemunhas dele. Amém? O que é que Jesus falou quando ele foi subir aos céus e falou para os discípulos: e vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Glória a Deus.
O propósito maior de Deus, queridos, é nos restaurar para a sua comunhão, nos transformar, para que sejamos testemunhas dele. Amém? Eu quero falar hoje sobre transformação. Sobre essa transformação do Senhor nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus por isso. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos ser transformados por Deus. Amém? Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, Paulo diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar com boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as suas vidas. Amém? Não tem como experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo vai dizer, não tem como você experimentar o que Deus tem de melhor para você, se você não se transformar. Se Deus não transformar você, não transformar a sua mente, não transformar o seu coração. Paulo vai dizer, não se amoldem a este mundo, não se amoldem às coisas deste mundo. Traduzindo, não pensem como o mundo pensa, não veja como o mundo vê, não faça o que o mundo faz, porque tudo que o mundo faz, queridos, é contrário à palavra de Deus. Está na contramão daquilo que o Senhor traz para cada um de nós. Por isso, não se amoldem ao mundo. Ou seja, não se acostumem com as coisas deste mundo. Não sejam guiados pelo mundo e aquilo que o mundo tem para vocês, para oferecer para cada um de vocês. Mas sejam transformados pelo Senhor. Amém? Para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Não tem como você ter o melhor de Deus fazendo o que o mundo faz, sendo o que o mundo é. Amém, queridos? Glória a Deus, é só a introdução. Vamos voltar para o texto. Isso é só a introdução para você entender. Voltando para o texto que lemos, João 2, do 1 ao 11. No versículo 2. O primeiro princípio que vemos do texto, para que essa transformação de Jesus, que assim como Jesus transformou a água em vinho, queridos, Ele quer transformar a minha e a sua vida. Para quê? Para o que nós acabamos de ler, para que nós possamos experimentar com boa, perfeita, agradável vontade de Deus, para cada um de nós, aquilo que Ele tem de melhor para nós. Nós precisamos ser transformados. Amém? E como é que nós somos transformados? Versículo 2, e foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. Não tem jeito de Jesus transformar a minha vida. Não tem jeito de Jesus transformar a minha casa. Não tem jeito de Jesus mudar a minha história. Não tem jeito de Jesus mudar a realidade da sua casa. Não tem jeito de Jesus mudar a realidade da sua empresa, do seu trabalho, de tudo aquilo que você faz parte, querido, se você não convidar Ele. Amém? Glória a Deus. Não tem como, queridos, nós precisamos convidar Ele para a nossa vida. Se você quer ter uma vida com Deus real e verdadeira, querido, você tem que convidar Ele para a sua vida. O salmo que nós lemos aqui no início, Salmo 37, 4 e 5. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Nós precisamos entender que o Senhor tem algo bom, maravilhoso para cada um de nós, mas é necessário que nós venhamos convidá-lo. Sabe, queridos, muitas vezes o diabo engana as pessoas justamente naquilo que nós estamos vendo agora. Nós não convidamos Jesus para dentro da nossa casa e queremos que a nossa casa seja abençoada. Nós não convidamos Jesus para dentro da nossa empresa e queremos que ela seja abençoada por Ele. Nós não convidamos Jesus para a nossa escola e queremos que ela seja abençoada. Queremos que Jesus faça algo, mas Ele não foi convidado.
Quando estão entendendo, faz assim. Ele não foi convidado, querido. Muitas coisas dão errado nas nossas vidas, queridos, porque ele simplesmente não foi convidado. Ah, está dando tudo errado lá no meu trabalho. Você consagra o seu trabalho ao Senhor? Você entrega o seu trabalho nas mãos do Senhor e fala: Senhor, eu entrego o meu dia ao Senhor, eu consagro o meu dia ao Senhor. Me abençoa, me dá sabedoria, me dá direção. Tudo que eu for fazer, Senhor, está nas tuas mãos. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Você entregou? A maioria das vezes não. Nós queremos que Jesus faça algo na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, mas nós não convidamos Ele. Como é que você convida Jesus para a sua casa, meu irmão? Lendo a palavra do Senhor na sua casa, orando na sua casa, louvando ao Senhor na sua casa. Orar, ler a Bíblia, louvar ao Senhor não é para ser só na igreja, não. É principalmente na sua casa. Como é que Jesus vai entrar na sua casa se você nunca convidou Ele para entrar? O que diz Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Se ele abrir a porta. Eis que estou à porta e bato. É Jesus falando, querido. O Senhor não invade casa de ninguém. Não é porque as coisas estão dando errado lá no país tal, no lugar tal, na casa tal, que Jesus vai chegar metendo o pé na porta, não, querido. Ele precisa ser convidado. Quem mete o pé na porta, a palavra de Deus diz que quem mete o pé na porta é o ladrão, é o diabo. Ele que é ladrão, salteador, ele que invade, ele que põe para destruir tudo. Jesus só vai se for convidado. Amém? Nós vamos sair daqui entendendo que ele precisa ser convidado, querido. Ele precisa ser convidado para a nossa vida. Ele precisa ser convidado para a nossa casa. Ele precisa ser convidado para a escola, para a faculdade, para onde eu for. Ele precisa ser convidado. Ele não mete o pé na porta. Só houve milagre nesse casamento, só houve um sinal de Jesus neste casamento em Caná da Galileia. Primeiro porque ele foi convidado. Se ele não estivesse lá, nada teria acontecido. Seria só mais um casamento que o vinho acabou antes da hora, o povo ia embora, falar mal, falar: esse noivo aí sabe de nada. Vamos embora, acabou a festa, pronto. Era isso que ia acontecer, simples assim. Mas Jesus foi convidado. As coisas são diferentes. Você pode clamar ao Senhor, fala: Senhor, o Senhor faz parte da minha casa. Senhor, eu te adoro todos os dias, eu oro ao Senhor. Eu consagrei a minha casa, a minha vida, tudo que tenho, tudo que sou, tudo é teu, Jesus. O Senhor é o convidado de honra da minha casa. Então o Senhor pode mudar a situação da minha casa. Tudo muda de figura, querido. Amém? Glória a Deus. Para que haja transformação nas nossas vidas, Jesus precisa ser convidado. Amém? Glória a Deus por isso. Ele precisa ser convidado. Versículo 4, continuando o texto. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Oh, aleluia, glória a Deus. Resposta boa. Você chega para Jesus, você está orando, chega para Jesus e fala: ó, Jesus, está acontecendo um problema aqui e tal. Jesus fala: calma, filho, ainda não é a minha hora. O que isso te diz, querido? Que as coisas são no tempo de Deus, não no nosso.
Jesus falou para ela, calma, ainda não é minha hora. Na hora que for para eu fazer, eu vou fazer. Não é minha hora ainda. Quantas e quantas vezes eu e você vamos clamar, orar, falar com Deus, e Deus fala, ainda não é minha hora, filho, fica frio. No tempo certo, na hora certa, vai acontecer. Quantos já receberam uma resposta dessa de Deus? Faz assim. Se você não receber, irmão, você vai receber, não se preocupa não. Não é na nossa hora, não é no nosso tempo, é na hora dele, é no tempo dele. Amém, queridos? Amém? E o mais importante, queridos, é que muitas vezes, não é só porque não é na nossa hora, queridos. É porque tem duas circunstâncias. Muitas vezes Deus está preparando aquilo que Ele vai te entregar. Primeira alternativa. Alternativa A. Alternativa B. Ele está preparando você para receber. Vocês não entenderam ainda. Muitas vezes, querido, não acontece. Você ora, você clama, você chora. Primeiro, porque Deus está preparando e Ele vai te entregar na hora certa, no tempo certo. Segundo, porque Ele tem que preparar você para receber a bênção. Aquilo que Ele quer te entregar. Porque muitas vezes, querido, uma bênção se transforma em maldição. E eu já vi isso acontecer na vida de muita gente. Gente que orava, clamava, chorava, ia para o monte, fazia campanha, vigília. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Senhor, e tal, e aí, Deus. Senhor, eu quero ser um pregador do evangelho, um pregador da palavra. E aí Deus falou assim, não, filho, calma, dá uma segurada. Deixa eu contar uma história para vocês. Deus falou não para Paulo. Falei com o Claudemir aqui, não sei, acho que foi sexta-feira sobre isso. Ele falou não para Paulo. Paulo foi um cara comum, queridos? Não. O cara que escreveu metade do Novo Testamento não foi um cara comum. O maior plantador de igreja do Novo Testamento. O cara que era assim com Deus, foi no céu, voltou, morreu, ressuscitou. Quantos e quantos milagres, prodígios e maravilhas Deus realizou através da vida de Paulo. Mas aí Paulo teve uma visão, teve um encontro com o Senhor Jesus, foi curado e já saiu pregando. Aí o povo falou, peraí, esse maluco aqui não estava matando Estevão semana passada? E ele está aqui pregando o evangelho, ele ficou maluco? Vamos descer a pedra na cabeça dele também. Traíra. O que aconteceu? Teve que pular o muro lá em Damasco, sair no cesto e tudo, teve que fugir. Muitos e muitos e muitos anos depois ele começou o seu ministério. Por quê, querido? Porque não era a hora. Não era a hora. Moisés esperou 40 anos no deserto, queridos, para ir lá libertar o povo. E ele tinha a palavra de Deus que ele era o libertador desde quando ele nasceu. Você tem noção disso? 40 anos. Deus ficou amaciando o coração de Moisés. E quando ele chegou diante do povo, falou, não, Jesus, Deus, esse povo aqui é difícil demais. Ele já tinha 80 anos, você vê que a paciência dele já era maior. Mas Deus, muitas vezes, querido, Ele está nos preparando para receber algo. Não é a hora. Não é a hora. Então acalma o seu coração. Fala para quem está do seu lado, acalma o seu coração. Porque a sua hora vai chegar. Amém? No tempo certo, na hora certa, Deus vai fazer, querido. Ele está preparando a sua bênção, ou Ele está preparando você para a bênção. Mas a sua hora vai chegar. Então só tem que se acalmar. Porque não é no nosso tempo, não é na nossa hora. Amém? Verso 5. Disse então a sua mãe aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser, para que haja transformação nas nossas vidas, na nossa vida cristã, na nossa caminhada com Deus, querido. Nós temos que caminhar em obediência a Deus.
Todas as palavras ministradas aqui nos últimos 3, 4, 5, 10 anos, nos últimos meses, todas, nós falamos de obediência a Deus e a sua palavra. Não mudou, os princípios de Deus são eternos. Não tem como, querido, você ser transformado por Deus, ser transformado pelo Espírito Santo, sem obedecer a Deus e a sua palavra. É impossível. Não tem outra forma. Obediência ao Senhor, obediência à direção dEle. Se o que Jesus falou para eles ali, ó, faz isso, isso e isso, e eles fizessem aquilo, não teria acontecido. Olha lá, pega lá as talhas, enche de água e leva. Simples, sim ou não? Mas muitas vezes, querido, o simples de Deus, para nós, a gente quer enfeitar, quer fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Jesus fala, ora uma semana, faz um jejum e tal. Fala, não, eu vou fazer um mês, porque eu sou profeta, porque eu vou escrever o Apocalipse 2, e agora vai o racha, eu arrebento a tampa da caixa, porque eu sou demais. Sabe o que acontece? Nada. Deus mandou você fazer uma coisa simples, você quer fazer o extraordinário, irmão. Precisa não. Deus mandou só você obedecer a palavra, ler a palavra todo dia, ter comunhão com Ele, ter um relacionamento com Ele. Você está querendo ir lá em Trindade, lá entregar, fazer não sei o quê, amarrar fitinha, andar 20 quilômetros a pé. Fica no simples, irmão. Obedeça a Deus, a sua palavra. Amém? Glória a Deus por isso. O nosso Deus é simples, querido. Só para pessoas muito extraordinárias que Ele vai pedir coisas muito extraordinárias. Mas de um modo geral, querido, Ele vai pedir o simples para você. Obediência à sua palavra. Obediência à sua direção. É só isso que Ele pede para nós. Ele não vai pedir nada de extraordinário, não. Mas é que parece que para muita gente obedecer a Deus é muito difícil. Por isso não haja por impulso. Haja debaixo de obediência a Deus e a sua palavra, a sua direção. Porque quando você age por impulso, você está em desobediência a Deus e a sua direção. Quando você faz o que dá na sua cabeça, quando você faz o que você quer, e não o que Deus quer, e não o que Deus te pediu, você está agindo debaixo de desobediência a Deus. Isso é muito sério, querido. Nós precisamos ser transformados pelo Senhor. Para sermos transformados, temos que agir em obediência a Deus. Amém? O melhor que eu gosto está aí no verso 9. Quando o mestre Sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao noivo. E aí disse que aquele era o melhor vinho que ele tinha tomado na vida dele. Para que a transformação fosse efetivada, querido, fosse comprovada, o que precisou acontecer aqui? Para que a água que foi transformada em vinho, comprovadamente, se tornasse um vinho, comprovadamente para todos, para que todos vissem que aquilo ali tinha sido transformado, precisou ser provado e aprovado. Ah, Jesus. Fala, Deus. Oh, aleluia. Querido, para que haja transformação na minha vida e na sua vida, de fato e de verdade, para que todos vejam que é Deus que fez e que está fazendo nas nossas vidas, você vai ser provado e aprovado por Deus. Amém? Os irmãos estão, misericórdia, é isso mesmo. Tem para onde correr não, irmão. Os discípulos foram provados e aprovados por Deus, todos os profetas, todos foram. Não tem como, querido. Para que
Todos vejam que foi Deus que nos transformou. Para que todos olhem para nós e vejam que o Espírito Santo nos transformou, queridos. Nós precisamos ser provados e aprovados por Deus. Não tem como. Como assim, pastor? Não estou entendendo nada. Alguns já entenderam. Precisamos ser provados e aprovados por Deus, queridos. Eu preciso que o Senhor transforme a minha vida, me dê um ministério bendito, maravilhoso. Você vai ser provado e aprovado. Deus vai te colocar em algo pequeno para que você seja provado e aprovado, para que você possa, então, tomar posse de algo maior. Se você for reprovado, Deus vai te voltar de novo, para o começo. Não tem como não, irmão. Com Deus não tem atalho. Se você tentar dar um atalho, a coisa vai ficar ruim para você. E eu falo por experiência própria. Todas as vezes que você pegar um atalho e for fazer algo que você não foi provado e aprovado para aquilo, querido, não vai dar certo. Eu quero ter uma coisa grandiosa e tudo. Por isso que as pessoas falam que você tem que ter experiência. Amém? Experiência. Ninguém começa grande, todo mundo começa pequeno. Por quê, querido? Para que você tenha experiência. A vida são degraus que você vai subindo, que você vai ganhando experiência. Para que a hora que você chegar lá em cima, você saiba lidar com os problemas grandes. Agora, se nos problemas pequenos que aparecem na sua vida, você fica sendo reprovado, você não vai subir o degrau. Quantos estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Não tem como, querido, a transformação real e verdadeira do Senhor, do Espírito Santo nas nossas vidas, se não formos provados e aprovados por Deus. Falar, Senhor, eu quero mais amor no meu coração. Sabe o que é que Deus vai mandar? Você acha que Ele vai colocar amor no seu coração? Ou Ele vai colocar um vizinho chato que você vai ter que ter mais amor para lidar com ele? O que é que você acha que Deus vai fazer? Você fala, Deus me dá mais paciência. O que é que você acha que Ele vai fazer? Ele vai colocar mais paciência no seu coração? Ou vai colocar 50 motoqueiros te fechando no trânsito para você ter paciência? Eu passei por um treinamento intensivo lá na Bahia. De paciência. Quem já foi na Bahia alguma vez, levanta a mão. Aleluia, glória a Deus. Lá onde eu morei, lá em Porto Seguro, Cabralha, Porto Seguro, lá não tem sinal, não tem semáforo. Não existe semáforo lá. Aí o povo fala assim, nossa, mas os motoristas aqui é tão paciente, as pessoas, gente boa no trânsito. Eu falava, irmão, fica aqui um mês, você vai entender por quê. Aqui não tem semáforo. As passarelas que é no meio da rodovia, se você não parar, a hora que o povo tiver, a pessoa fazia com a mão, assim, eles não fazem com a mão, eles só entram na sua frente. Se você não andar devagar aqui, olhando para os três lados, para frente, para trás e para os lados, você atropela meio monte de gente. Se você passar de 30 aqui, daqui até no final da rodovia, que é chegar na cidade, você atropelou umas 10 pessoas. Você aprende a ser paciente, é na marra. Então você vê os motoristas lá, os turistas e tudo, andando doido lá, e os motoristas andando devagarzinho, os que moram lá. Aí ele passa doido assim. Olha o turista doido aí, ó. Para que essa pressa? Tá indo para onde? Irmãos, eu fiz PhD de paciência lá. Lá eu fiz. Lá a paciência, assim, nossa, alegria. Paciência para tudo, paciência para comer. Você pedia num restaurante, ficava pronto 2 horas depois. Se você reclamasse, demorava mais 1 hora. No trânsito, você tinha que andar devagar também, porque senão o povo... Então, assim, eu fiz um PhD de paciência lá, irmão. E eu nem pedi para Deus, mas eu fiz.
Então, querido, Deus vai gerar circunstâncias na minha vida e na sua vida. Nunca peça paciência, irmão, por favor. Não peça. Não peça paciência para Deus. Porque Ele vai gerar circunstâncias e situações para que você tenha paciência. Ele não vai colocar paciência no seu coração. Ele vai gerar circunstâncias que você tenha paciência. Quando pedimos amor para Deus, Deus coloca pessoas no nosso caminho para que nós possamos amar, cuidar, servir. Amém? É isso que Deus faz, querido. Nós somos provados e aprovados por Ele. Amém, querido? Só há uma transformação real e verdadeira quando somos provados e aprovados por Ele. Quando aquilo que você está pedindo, Ele coloca no seu caminho, Ele gera a circunstância e você faz exatamente aquilo que Ele queria que você fizesse. Aí você é aprovado. Amém, querido? Glória a Deus. Por isso, uma dica para você: nunca peça paciência para o Senhor. Oh, glória a Deus. Para que Deus faz isso tudo, querido? Para que Ele nos transforma? Para que Ele faz tudo isso? Por que Ele transformou água em vinho ali? Por que Ele fez esse sinal? Sinal é milagre com propósito. Versículo 11: Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu quero que você veja o creram nele no final. Para que o Senhor nos transforma? Desde quando recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, por que Ele vai nos transformando, nos mudando, nos renovando, nos transformando de criatura para filho de Deus, nos dando uma nova roupagem, uma nova vida, um novo modo de vida? Para quê, querido? Para que as pessoas possam olhar para nós e crer no Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. É o seu testemunho de vida, é o seu modo de viver, querido, que vai mostrar para as pessoas ao Senhor, que vai mostrar que você tem Jesus no seu coração, que são as suas atitudes. É o quanto Ele te transformou, que vai mostrar para o mundo, que vai mostrar para as pessoas o Senhor. Amém? O Senhor nos transforma, querido, para que nós possamos nos parecer cada dia mais e mais com Ele. Amém? Para que o amor do Senhor encha os nossos corações e cada dia mais e mais nos pareçamos com Ele. Para que o mundo possa olhar para nós e falar: eu quero ser como Ele, eu quero ser como ela. Porque eu vejo o amor de Deus nele. Eu vejo o amor de Deus nela. Quantos já ouviram de alguém? Falou assim: nossa, você passa uma paz. Quantos já ouviram aqui? Glória a Deus por isso, irmão. Eu já ouvi algumas vezes. Graças a Deus. É isso, querido. O mundo precisa olhar para nós e ver que nós somos diferentes dos iguais. Que nós fomos transformados. Que o amor de Deus nos transformou. Amém? Glória a Deus por isso, querido. Por isso, querido, nós estamos em eterna transformação. Para cada dia nos parecermos mais com o Senhor. E para que o mundo possa olhar para nós e ver o Senhor Jesus em cada um de nós, em cada uma das nossas atitudes, em cada um dos nossos atos. Amém? Glória a Deus por isso. Essa é a palavra do Senhor para cada um de nós hoje. Amém? Do modo como você está. Feche os seus olhos mais uma vez e vamos orar.